Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, estamos na oitava da Páscoa. Hoje, bênção da coragem, isso mesmo. Quantas vezes nas circunstâncias da vida, o medo vai tomando conta do nosso coração. Por isso nós precisamos pedir sempre ao Senhor a coragem para enfrentar e vencermos com determinação os desafios da vida. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês de Sacramento, que recebem as bênçãos, que compartilham os nossos conteúdos de evangelização. Que alegria, hein? Um grande abraço para vocês de Sacramento e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com o peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, havia passado alguns dias da ressurreição de Jesus. Os discípulos resolveram ir pescar. E aí eles estão lá pescando, aliás, não pegaram nada a noite inteira. Um homem lá na beira do lago diz: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Eles obedeceram. Pedro poderia até ter dito, né? Quem é esse cara para vir me ensinar? O pescador aqui sou eu. Mas acho que naquele momento Pedro se lembrou. Lá dentro dele ele se lembrou. Eu acho que eu já vivi essa cena em algum lugar no passado. Ele decidiu acolher aquela ordem. Olha, era tanto peixe que quase não cabia na rede. Essa foi mais uma das aparições de Jesus ressuscitado, a terceira. Os discípulos estavam em alto mar pescando, e aqui a gente precisa compreender o sentido dessa pescaria no Evangelho. Tem a ver também com a figura da igreja, a missão da igreja. A missão da igreja pós-ressurreição de Jesus. E qual é a missão? É pescar, ou seja, salvar almas, pela pregação do Evangelho e pelos sacramentos. Farei de vós pescadores de homens, havia dito Jesus. Claro, não tinha o menor sentido depois da ressurreição os discípulos retornarem e continuarem aquela vidinha antiga, aquela vidinha de sempre, de antes de conhecerem Jesus, que era pescar.
esta pescaria aqui tem o sentido também desta pescaria da igreja, esse pescar pessoas. Só que os discípulos estavam tendo dificuldades. Trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Quantas vezes também a igreja vive essa situação? Às vezes parece que a gente realiza tantos trabalhos, tantas energias empregadas, e às vezes humanamente parece que não temos assim aquele resultado tremendo como gostaríamos. E é aqui que está um grande ensinamento do Evangelho de hoje. Nós não podemos esquecer que quem precisa estar no comando do barco é sempre Jesus. Quando Ele está no comando, a pescaria há de acontecer e ela será abundante. Quando nós queremos fazer só pela nossa cabeça, pelas nossas ideias, pelos nossos esforços, por melhores que sejam, os resultados serão sempre mais custosos, mais difíceis. É Jesus que deve estar sempre à frente. E sabe, isso vale em tudo, viu, para a nossa vida. Por isso, faça desse evangelho a sua oração hoje. Jesus, ensina-me a pescar do jeito certo. Só que tem um porém. Quando Jesus fala, a gente tem que obedecer. Não adianta a gente pedir para Jesus o lado certo da gente lançar as redes, mas quando Ele fala, a gente insiste em fazer do nosso jeito. Ou seja, tem que escutar a palavra de Deus e obedecer. Não pode ser entrar por um ouvido e sair pelo outro. A obediência, sabe, nem sempre é fácil. E é isso que você precisa pedir ao Senhor a cada dia. Conhecer a sua palavra, ir se instruindo nos mandamentos de Deus, deixar que Ele vai te ensinando a pescar, a conduzir o barco da tua existência. Claro, e também na oração, principalmente quando nos colocamos em oração diante do Senhor, a gente não ficar só falando, né? Tipo um monólogo, só um fala. Não. Que a sua oração você possa também escutar Deus. Que na sua oração você possa também silenciar e deixar Deus falar. Deus fala ao seu coração. Deus fala ao seu coração através do Espírito Santo. Deus fala ao seu coração através da palavra. Na sua oração você pode pedir a Deus uma orientação, uma palavra, uma direção. E muitas vezes essa direção, essa orientação vem por uma palavra bíblica. E aí quando Deus te dá essa palavra, medite, obedeça, coloque em prática. E assim Deus estará no comando da tua vida, conduzindo o barco da tua existência, te ajudando a pescar do jeito certo. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, em oração nos colocamos uma vez mais, Senhor, nesta sexta-feira da oitava da Páscoa. Hoje, Senhor, queremos uma vez mais suplicar a vossa bênção, na alegria do Cristo ressuscitado, que ilumina as nossas vidas, na força e no poder da sua ressurreição. Senhor, eu te entrego nesta oração, esta pessoa que está rezando comigo, este filho, esta filha. Que o Senhor possa visitá-lo de modo especial hoje com a vossa bênção. Bênção de coragem para enfrentar as situações da vida, os desafios ao seu redor. Seja quais forem, Senhor, as situações que esse filho, que esta filha tem vivido, tem passado. O Senhor conhece todas as coisas, por isso, Senhor, derramai a vossa força, a vossa bênção, o vosso Espírito Santo sobre este filho, esta filha, lhe dando sempre a coragem para viver a fé, para testemunhar o teu Evangelho, para ser fiel e perseverante nos caminhos de Deus e para enfrentar e superar as dificuldades e situações do dia a dia. Que desça sobre você de modo especial hoje esta bênção de coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Filhos e filhas, muita força e coragem, um grande abraço. Fiquem todos no colo da mãe
Rezem comigo a bênção da noite e amanhã estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.